Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Esporte Rio, analisando o Vasco da Gama, que tem jogador já na mira, né? Tem jogador na mira, tem a venda da SAF. Esse fim de ano e o começo de ano que vem vai ser muito, mas muito badalado no Vascão da Gama, né? O Vasco promete muita coisa pro ano que vem. Vai disputar a Sul-Americana. Que bom na Sul-Americana, cara, mais ou menos. Ali é o Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro. Eu acho que o Cruzeiro também provavelmente vai estar melhor, mas o Vasco tem totais condições de vencer essa competição aí no ano que vem. Muito bem. O Vasco encerrou o Brasileirão em 10º lugar e com a vaga garantida para a Sul-Americana, que você assiste aqui na tela do SBT. Nós fizemos uma reportagem sobre esses últimos jogos da equipe. Cadê? Um maestro que trouxe tranquilidade ao final do ano. Com Felipe como técnico interino, o Vasco não perdeu no final dessa temporada. Foram 2 vitórias e 1 empate. Nos bastidores da vitória contra o Cuiabá, Verratti mostrou que não foi essencial apenas com os gols dentro de campo, como também no vestiário. Merece fechar o ano bem, merece voltar para casa em um vuelo estando feliz, tudo, porque hace muito que não acontece. Então vamos por isso, cara, vamos por isso, vamos para ganhar o jogo e vamos começar tudo. A partida teve ainda a homenagem para o zagueiro Léo, que completou 100 jogos com a camisa cruz-maltina. Após uma temporada de altos e baixos, o presidente Pedrinho agora vai focar no planejamento para 2025. Vai começar na busca por um novo técnico e também na venda da SAF. Serão meses de mudança no Vasco e de olho em voos mais altos no ano que vem. Muito bem, Pedrosa, agora que o ano acabou, você viveu 10 anos em um. Você já parou para pensar nisso? Você parou, não? Fernanda, eu cubro diretamente, eu sou vascaíno desde que eu me entendo por gente, mas eu cubro diretamente o Vasco desde 2017. 10 anos em um acontece desde então, entendeu? Então fica tranquila, porque assim, é Urna 7, é Eurico, aí é SAF, é Salgado, aí cai, aí volta, aí é Campelo, e agora, pô, Pedrinho, 777... Eu vivi, sei lá, 70 anos em 7. Nossa, ô Pedrosa. Podemos dizer que você perdeu o cabelo por causa do Vasco? Sim, olha ele em 2017 cabeludo. Com certeza. A sorte é que a feição ajuda, né? Ele até passou a usar... O pessoal fala que quando você faz 40 anos, você pega, começa a olhar e falar, gente, eu acho que o mundo tá meio embaçado, né? E você ganha de aniversário quando você faz 40 anos. Eu ainda não fiz, ainda não chegou minha hora. Mas aí ele fez 30, o corpo dele achou que ele fez 40. Ele passou a usar óculos. É o Vasco, ano. pô. Falar em óculos, daqui a pouco eu tenho uma dica boa pra vocês. Daqui a pouco. Ô, Pedrosa, você começa o ano Vasco SAF e todo mundo, o aporte. Essa palavra era a mais falada no Vasco, né? O aporte, não sei quantos milhões. Atrasa o aporte, não paga o aporte. Do nada você vira um híbrido, né? Vamos dizer assim, um Vasco que é... Associa a SAF. Que é SAF, que é social e olímpico, uma coisa muito louca. E agora buscando um novo dono para chamar de seu, Pedrosa. Foram muitos altos e baixos, né? Começa o ano com o Ramon Dias, 777 Alexandre Matos, 777 Alexandre Matos fazendo um trabalho horroroso. Depois o Ramon Dias também cai de rendimento em relação a 2023, 4-0 para o Criciúma. Tem a confusão lá do próprio Ramon com vai sair, não vai sair, foi demitido, não pediu demissão, o Vasco demitiu pelo Twitter. Aí chega o Álvaro Pacheco ainda na 777, o Pedrinho nesse meio tempo assume para salvar o Vasco e ele consegue salvar o Vasco porque a 777 sucumbiu completamente como empresa. E aí começam os problemas, mas vem o Rafael Paiva, faz 1-2 meses bons de trabalho, consegue resgatar a base, consegue resgatar um pouco de Vasco ali dentro do vestiário com o Felipe, com o Pedrinho. Depois o Rafael Paiva se perde também com a própria insistência tática dele no 4-3-3, mas até então o Vasco já estava numa situação confortável dentro do Campeonato Brasileiro. E chega o Felipe, o Vasco termina o ano com 50 pontos, classificado para a Sul-Americana, 10ª colocação. Você não viu positivo essa posição? Positivo não, mediano. Não vê? Mediano. Mas você acha que o Vasco... Mas nem diante do que a gente imaginava. Pra mim... Depois desses 10 anos que você viveu nesse você não acha positivo terminar o ano ainda? Eu acho mediano. Sério, Pedrosa? Eu acho completamente mediano. Eu não consigo É legal você isso como pensar positivo. assim, porque o Vasco é enorme, né? Eu acho o que é positivo? Voltar a uma competição sul-americana, que não conseguia desde 2020. Mas
o ano do Vasco, a forma como o Vasco foi desenhado, é um ano que requer muito cuidado no sentido de, cara, a gente poderia estar brigando para não cair, mas já parou para pensar que a folha salarial do Vasco é a 6ª maior do Brasil, com 17 milhões de reais? Então, assim, esse time foi muito mal planejado. Esse time, e os próprios jogadores que tiveram um investimento alto também não conseguiram corresponder dentro de campo. Mas então, você não concorda que... Eu concordo porque as pessoas acham assim, mas o Vasco custa pouco. Não, o Vasco custa muito. Muita gente não tem essa informação. Sim. Mas tem o ponto alto que foi mal planejado. Foi mal planejado. Lá no início do ano, talvez até lá no ano passado, quando a 777 investe em peças que foi até difícil o Vasco se livrar delas para te desafogar a folha salarial. Olhando tudo isso, eu acho... Você acha mediano? Mediano. Não passa disso, porque eu acho que o Vasco poderia ter ido além nessa própria temporada. Qual é o além nessa temporada? O além era ter se classificado para a pré-Libertadores. Não fosse a insistência no Rafael Paiva nos últimos jogos. Perfeito. Porque ele errou muito. Ele errou muito. E o Felipe mostrou isso claramente nos 2 últimos jogos, que ele conseguiu mudar a formação. Inclusive potencializando jogadores como o Verratti, potencializando outros jogadores como o próprio Coutinho. Pedrosa, eram os 2 últimos jogos do campeonato, que valiam porque cada posição vale milhões de reais. O Vasco poderia, por exemplo, se tivesse terminado em 9º, iria entrar na terceira fase diretamente na Copa do Brasil. E na própria Copa do Brasil, apesar do vascaíno, estou satisfeito, eu sempre falei aqui, eu não estive satisfeito. Eu não fiquei satisfeito com a semifinal contra o Atlético Mineiro. O Vasco poderia ter passado do Atlético Mineiro, não fosse os erros do técnico Rafael Paiva. Rossi na direita 3 meses depois, Ryan na esquerda, coisa que ele não consegue jogar naquela posição, Paê entrando aos 88. Então, assim, eu sou grato ao Rafael Paiva pelo primeiro e pelo segundo mês de trabalho dele. Depois, ele desandou junto com o time do Vasco da Gama. Então, assim, de forma geral, um ano de altos e baixos, que eu coloco aqui, mediano, assim como é o 10º lugar para mim, para o Vasco da Gama. Muito bem, esse é o Lucas Pedrosa. Tem novidade do Grego, não? Tem novidade, assim, as conversas continuam acontecendo, qualquer papo aí de que tem um que está muito mais avançado do que o outro, isso não é verdade. As conversas com o Grego estão acontecendo, inclusive por meio do escritório que a gente falou aqui do empresário Juliano Bertolucci. Essas conversas, elas continuam acontecendo no quesito de tem um NDA assinado e aí o Grego está tentando entender qual é a situação do Vasco da Gama. O que as pessoas precisam entender, e que você sabe muito bem, Fernando, o que é uma SAF, um negócio bilionário não tem notícia todo dia não, gente. Não tem. As pessoas... E nem pode ter. E aí, nem pode. Porque para você achar uma notícia, você tem que... Exatamente. Então, assim, muita calma nessa hora. Eu acredito que até o final do ano o torcedor vascaíno vai ter novidades, mas nenhuma concreta. Vai ter novidades positivas de algum avanço, mas nenhuma concreta. E o Vasco tem trabalhado aí, eu já falei isso aqui também, para poder fazer o processo de recuperação judicial. Que muita gente que acha que é para não vender e é completamente ao contrário. O processo de recuperação judicial é para você acertar o seu clube, para você mostrar ao juiz que você tem condições de pagar as suas contas, e quando você for sentar na mesa com o negociador, com o comprador de fato, é mostrar para ele o seguinte: a minha dívida aqui é de mais de 1 bilhão, mas com essa recuperação judicial aqui, com a negociação dos credores, eu consigo fazer o quê? Diminuir essa dívida. Porque aí você consegue pagar, você consegue mostrar que quer pagar. Porque quem está precisando de 100 mil reais, a pessoa chega para você e fala assim, não, 100 mil eu não tenho, mas eu vou te dar 70 aqui. A pessoa aceita, é melhor do que ficar sem o dinheiro. Então é renegociar as dívidas, entrar em processo de recuperação judicial, organizar o clube nessas contas para poder chegar para o comprador e se tornar um clube mais viável. Esse é o foco do Vasco. É uma bomba com pino, não uma bomba sem pino, Exato. Né? E que se você não negocia, ela dorme e acorda mais cara. Então, essa renegociação ela é muito importante. O Flamengo se reergueu desse jeito, o Botafogo está caminhando dessa forma e o Vasco, querendo assinar uma boa SAF, também está tentando trilhar esse caminho. Põe na tela aí a Black Friday das... Bom, galera do Vascão, é isso aí, rapaziada. Tem um jogador chegando, o Vasco tá sondando aí, né? E tem essa do Grego aí. Eu acho que o Vasco vai virar uma baita de uma SAF para a próxima temporada, vai vir muito forte, tem tudo para vir muito forte. Eu acredito que vai dar tudo certo no ano que vem para o Vasco, e o Vasco vai sair com pelo menos um título dessa temporada de 2025, né? Dá para sair com um títulozinho aí. Lembrando que o Campeonato Carioca já começa agora dia 15, né? Dia 15 de janeiro. Vamos dar uma olhada aqui se é dia 15 de janeiro ou se é dia 19, mais ou menos essa data aí, né? É mais ou menos por aí.
ver aqui, Campeonato Brasileiro, Brasileirão não, que Campeonato Brasileiro, calendário do Vasco. Dá uma olhada aqui, o Vasco terminou em 10º colocado, não conseguiria também ganhar. Dia 11/1 já tem jogo do Vascão, galera. Dia 11, Vasco e Nova Iguaçu, rapaz. Dia 11, depois dia 15, contra o Bangu. Dia 18, caramba, bastante jogo, hein? Dia 18 contra o Boa Vista. Dia 22 contra o Madureira. Dia 25 contra a Portuguesa. Será que essas datas não vão ser alteradas? Muito jogo perto, né? Próximo. Os clássicos vai ficar ali. O primeiro clássico vai ser contra o Fluminense, dia 5/2. Segundo clássico contra o Flamengo, dia 15/2. Do dia... E o terceiro clássico contra o Botafogo, dia 22/2. Esse vai ser o calendário aí do Vascão do começo do ano de 2025, por causa do Super Mundial, né?